Nessa videoaula nós vamos definir o que são circunferências e logo em seguida a gente vai ver como é que se determinam as equações de uma dada circunferência. Então vamos começar pela definição, né? Vamos ver o que é a definição de uma circunferência. Bem, o que nós chamamos de circunferência é o conjunto dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo, esse ponto fixo O, que é denominado de centro da circunferência. Então, na prática, o que é uma circunferência? É o conjunto de pontos do plano, esses pontos, né, esse conjunto de pontos, equidistantes de um ponto central. E esse ponto central fixo é o que eu chamo de centro da circunferência. Então, vamos lá imaginar. Se eu tomo aqui um ponto central, que eu estou chamando de O, esse ponto central vai ser o centro da circunferência. E se eu tomar os pontos que estão a igual distância desse ponto central, o conjunto desses pontos vai formar então o que a gente chama de circunferência. É interessante a gente notar aqui que a circunferência dessa região circular, ela compreende apenas o contorno dessa região circular. Quando eu falo de circunferência, eu estou me referindo apenas ao contorno. Se eu pegar a parte interior dessa região circular, nós vamos ter um círculo, que é diferente de uma circunferência. Então a circunferência, repetindo o que eu falei agora há pouco, ela vai tomar apenas o contorno dessa região circular, formada por pontos que estão a igual distância do ponto central, que é o centro da circunferência. Bem, além disso, a medida da distância de qualquer ponto da circunferência ao centro desta, essa medida ela é sempre constante, já que os pontos são equidistantes. E essa medida da circunferência até o seu centro é chamada de raio de circunferência. Desse modo, então, se nós tomarmos a distância entre qualquer ponto da circunferência e o seu centro, nós vamos ter sempre a medida do raio, lembrando que o raio é representado por esse R minúsculo. Bem, definido o que é circunferência, vamos agora falar sobre as equações de uma circunferência. Lembrando que as equações de uma circunferência, elas são expressões matemáticas que conseguem caracterizar quaisquer pontos que estejam sobre uma determinada circunferência. Vamos lá então. Vamos para efeito de início de estudo, considerar uma circunferência de centro O, onde esse centro O ele tem coordenadas x, c, y, c, que eu leio x do centro e y do centro. Então, o xc é o valor do x do centro e o yc é o valor do y do centro. Então, consideremos uma circunferência com esse centro e que tenha raio r maior do que zero. Isso é sempre importante a gente chamar a atenção. Para que nós tenhamos uma circunferência, o raio tem que ser maior do que zero. Se nós tomarmos um raio igual a zero, você não vai ter uma circunferência, você vai ter um ponto. Jamais o raio pode ser negativo, jamais o raio pode ser zero. Para que nós tenhamos uma circunferência, é importante destacar que esse raio tem que ser sempre maior do que zero. Então vamos lá. Imaginemos aqui no plano cartesiano, vamos considerar o ponto O, que vai ser o centro da circunferência. Digamos que esse ponto O ele tenha coordenadas xc, yc, que eu leio x do centro e y do centro, e que nós tenhamos, além desse ponto O, uma circunferência que tenha centro nesse ponto O e que tenha raio R. O que nós vamos fazer aqui é deduzir a expressão utilizada para a determinação das equações de uma circunferência. Para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um ponto qualquer, um ponto P, de coordenadas x, y, sobre a circunferência. Então, imaginemos que esse ponto P esteja em qualquer região da circunferência. Vamos tomar essa região que eu acabei de assinalar. Esse ponto genérico P, ele tem coordenadas x e y. Beleza. Tomando esse ponto qualquer na circunferência, ou sobre a circunferência, o que a gente pode destacar? Essa distância do ponto O, que é o centro, ao ponto P, que está na circunferência, ela vai me dar o raio da circunferência. Além do mais, a gente pode prolongar esse tracejado e destacar esse triângulo retângulo que nós formamos no interior da circunferência. Bem, esse triângulo retângulo, nós podemos observar já que a sua hipotenusa é a medida do raio.
Além disso, a gente pode perceber que esse cateto que está na vertical, a medida desse cateto vai ser y menos o y do centro. De maneira equivalente, a gente pode perceber que o cateto que está na horizontal, a medida dele vai ser x menos o x do centro. Então, observem que nós formamos um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele tem hipotenusa R e ele tem catetos x menos o x do centro e o outro cateto y menos o y do centro. O que a gente pode perceber? Se nós temos um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, você aplica o Teorema de Pitágoras, substituindo os valores, a hipotenusa é r ao quadrado, um dos catetos é x menos o x do centro ao quadrado, mais o outro cateto, y menos o y do centro ao quadrado. O que a gente pode fazer agora? Nós podemos inverter essa igualdade, só para ficar mais simples. Quando a gente inverte a igualdade, a gente encontra que x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Pessoal, esta expressão, aqui nós chegamos, uma expressão que você pode perceber que ela decorre imediatamente do Teorema de Pitágoras, essa expressão que depende apenas das coordenadas do centro e do raio da circunferência, esta expressão última, ela é a expressão que nós utilizaremos para determinar as equações de uma circunferência. Então, como você pode perceber, para que nós tenhamos as equações de uma circunferência, basta que eu tenha o centro e o raio desta circunferência. Bem, explicado isso, vamos então resolver exemplos, mostrando então como é que a gente determina essas equações. O primeiro exemplo, determine as equações da circunferência de centro no ponto C de coordenadas 2 e 5 e raio 3. Como a gente pode perceber, pelos dados da questão, o x do centro é 2 e o y do centro é 5. Além disso, o raio é 3. Então, você vai pegar a fórmula que a gente deduziu para o cálculo da equação da circunferência, que diz que x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, e nós vamos substituir. Então, você pega, substitui o x do centro por 2, o y do centro por 5 e o raio por 3. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Bem, vamos lembrar de que 3 ao quadrado é 9. Então, você obtém x menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 9. Pessoal, isto que a gente acabou de obter é o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Então, o que é a equação reduzida da circunferência? É aquela equação que você obtém quando você substitui as coordenadas do centro, as coordenadas do raio, e calcula o raio ao quadrado. Basta isso. Repetindo, a equação reduzida da circunferência, você substitui as coordenadas do centro e o valor do raio e calcula o raio ao quadrado. Bem, mas toda circunferência possui também a sua equação geral. Para você chegar na equação geral de uma circunferência, nós vamos ter que desenvolver os quadrados. Então vamos lá. Começar pelo x menos 2 ao quadrado. Fazendo aí o quadrado da diferença de dois termos, isso dá x ao quadrado menos 4x mais 4. Mais y menos 5 ao quadrado, também pelo quadrado da diferença de dois termos, dá y ao quadrado menos 10y mais 25. A equação geral da circunferência, é interessante que se diga, ela é sempre igualada a zero. Então você pega o 9, passa para o começo negativo, menos 9 e igual a zero. E agora o que a gente faz? Agora nós vamos juntar, organizar e juntar. Como é que você organiza a equação geral de uma circunferência? Primeiro os quadrados. Então primeiro você coloca x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois você coloca o termo x e o termo y, ou seja, menos 4x menos 10y. Em seguida você junta quem der para juntar. Então você pega 4 mais 25 dá 29, 29 menos 9 dá 20. Então mais 20 igual a zero. Esta última equação que nós obtivemos, onde a gente desenvolveu os quadrados, juntou quem dava para juntar e organizou, igual a zero, é o que nós chamamos de equação geral da circunferência. Então vamos lá. Equação reduzida. Basta que a gente substitua as coordenadas
do centro e o valor do raio e calculo o raio ao quadrado, feita já a questão. E a equação geral, eu vou ter que desenvolver os quadrados. Ao desenvolver os quadrados, eu vou então organizar, juntar os que der para juntar e igualar a zero. Vamos para o segundo exemplo, né? Determine as equações da circunferência de centro, menos 1 e 0 e raio 4. Então, como a gente pode perceber, é do mesmo jeito da anterior, trocando apenas os valores. Se nós temos o centro e o raio da circunferência, a gente percebe aí que o x do centro é menos 1 e o y do centro é 0. Além disso, o raio é 4. Então, nós vamos pegar a fórmula da equação da circunferência, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, e vamos substituir. Como o x do centro é menos 1, então vai ficar x menos, entre parênteses, o menos 1, tudo isso entre colchetes ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 0 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado. Bora resolver. No colchete, que vai desaparecer, menos e menos é mais. Então vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y menos 0 dá y ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então a gente já obteve, de maneira bem rápida, a equação reduzida desta circunferência. X mais 1 ao quadrado, isso é o quadrado da soma de dois termos. Resolvendo, a gente obtém x ao quadrado mais 2x mais 1. Repete o mais y ao quadrado, passa o 16 para o primeiro membro negativo, menos 16, e igual a 0. Agora vamos organizar e juntar. Então você organiza x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois o termo em x, que é o mais 2x. Observe que nós não temos o termo em y. Vamos juntar então 1 menos 16 dá menos 15 igual a 0. Com isto então, esta última forma é a forma geral, é a equação geral da circunferência. E anteriormente nós já havíamos obtido a equação reduzida. O terceiro exemplo. Determine as equações da circunferência de centro C de coordenadas menos 1 e menos 2 e raio 1. Bem, idêntico ao que a gente já fez em outros exemplos, né? Só trocando os valores. Então aí nós temos que o x do centro é menos 1 e o y do centro é menos 2. Além disso, o raio é 1. Então peguei a fórmula da equação da circunferência e vamos substituir. Como nós temos que as coordenadas do centro são negativas, nós vamos ter que colocar entre parênteses o valor das coordenadas do centro. E claro, vamos precisar de utilizar colchete. Então vai ficar x menos o menos 1, tudo isso ao quadrado, mais y menos o menos 2, tudo isso também ao quadrado, igual ao raio, que é 1 ao quadrado. Menos e menos dá mais, então vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual ao valor de 1 ao quadrado, que é 1. Com isto, nós chegamos na equação reduzida. Para obter a geral, nós já sabemos, né? É só desenvolver os quadrados e igualar a zero. Desenvolvendo os quadrados, x mais 1 ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, lá pelo quadrado da soma de dois termos, mais y mais 2 ao quadrado dá y ao quadrado mais 4y mais 4. Passo 1 para o começo negativo, menos 1 igual a 0. Vamos agora juntar e organizar. Então repete x ao quadrado mais y ao quadrado, repete mais 2x mais 4y. Vamos então cancelar o 1 com menos 1, repete então mais 4 igual a 0. Com isto então nós temos a equação geral, esta última que nós obtivemos. Quarto exemplo, bem parecido também com os anteriores, só com uma modificação. Determine o valor de B para que o ponto de coordenadas B e 1 pertença à circunferência de centro 0, 0 e raio 2. Pessoal, o que nós temos? Nós queremos que esse ponto de coordenadas B e 1 pertença a essa circunferência que tem centro na origem e raio 2. O que você faz? Se esse ponto pertence a essa circunferência, ele tem que satisfazer a equação dessa circunferência. Então, o que nós devemos fazer primeiro? Inicialmente, eu devo determinar a equação da circunferência.
Qual delas? Tanto faz, mas se eu fosse você eu faria a reduzida, que sai mais fácil, ok? Qualquer uma delas dá certo. Então eu vou determinar a equação reduzida da circunferência. Quando eu tiver esta equação, eu vou então testar esse ponto, substituir esse ponto na equação que eu obtive, para poder encontrar o valor de B. Vamos lá então, né? Começando aí pela equação da circunferência, o x do centro e o y do centro valem 0 e o raio é 2. Então, pega a fórmula da equação da circunferência, substitui o x do centro por 0 e o y do centro também por 0, e vamos substituir o raio por 2. Entre parênteses, x menos 0 dá x ao quadrado, mais y menos 0 dá y ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós chegamos na equação reduzida da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou então perceber que se o ponto de coordenadas B e 1 pertencer a essa circunferência, ele tem que satisfazer a equação da circunferência. Então vamos lá, vou pegar a equação da circunferência, onde tem x eu coloco o x do ponto, que é B, onde tem y eu coloco o y do ponto, que é 1. Então vai ficar B ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 4. Apenas peguei as coordenadas do ponto, substituí na equação. Bora resolver. Repete o b ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 1 igual a 4. Se b ao quadrado mais 1 é igual a 4, então b ao quadrado é 4 menos 1. Ou seja, b ao quadrado é 3. Bem, dessa forma, o b vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3. Com isso, então, o que a gente observa? Para que o ponto de coordenadas b e 1 pertença a essa circunferência, a gente pode ter o b igual a menos raiz de 3 ou o b igual a raiz quadrada de 3. Bem, dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde a gente apresentou e definiu o conceito de circunferência e também aprendemos a calcular as equações de uma circunferência.